Imagine por um momento que você pudesse acionar dentro de um homem um desejo tão profundo e tão silencioso que ele mesmo não conseguisse compreender. Um desejo que nasce não no olhar, no toque ou nas palavras, mas no espaço invisível entre vocês. Um desejo que o faz pensar em você quando acorda, que o faz procurar sua presença nos lugares mais inesperados, que o faz sentir sua ausência como uma dor que ele não sabe nomear. O que vou revelar agora não é uma técnica barata de sedução. Não são truques, jogos infantis ou frases prontas. É o segredo que poucas mulheres conhecem, mas que aquelas que dominaram se tornaram inesquecíveis para os homens que tocaram. Esse segredo começa na compreensão de uma verdade brutal. O desejo masculino mais profundo não nasce do físico. Não importa o quanto você se ache bela, desejável, inteligente. Não é isso que faz um homem se perder em você. O verdadeiro desejo, aquele que o faz sentir que precisa de você mais do que do próprio ar, nasce no invisível, nas sombras da mente, no campo onde ele projeta aquilo que ele busca no fundo da própria alma. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, descobriu que todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino. Uma figura que ele não vê, mas que o guia. Essa figura, essa energia, esse reflexo, Jung chamou de ânima. Quando um homem encontra uma mulher que ressoa com a ânima dele, algo acontece. Algo que nem ele sabe explicar. É como se ela se tornasse a chave de um cadeado que ele nem sabia que existia. É como se, de repente, ele visse nela todas as partes de si que perdeu pelo caminho. Mas aqui está o segredo que quase ninguém ousa dizer. O homem não busca a mulher que o admira. Não se perde pela mulher que se entrega fácil. Ele se prende àquela que, sem dizer uma palavra, sem fazer um movimento, reflete para ele a promessa do que ele poderia ser. O desejo dele nasce não no que você dá, nasce no que você reflete, no que você faz ele sentir que falta nele. Você já se perguntou por que certas mulheres, que não são as mais belas nem as mais inteligentes, parecem ter o poder de marcar um homem para sempre? Você já viu um homem forte, seguro, se perder nos pensamentos por causa de uma mulher que parece não ter nada de especial aos olhos dos outros? É porque ela, consciente ou não, ressoou com a ânima dele. Ela tocou a parte mais oculta do desejo dele. E isso não tem a ver com corpo, com palavras, com gestos, tem a ver com energia. Agora imagine que você pudesse dominar essa energia, que você pudesse se tornar a mulher que um homem nunca mais consegue esquecer, não porque você grita sua presença, mas porque você se torna o eco do que ele mais procura. O que você vai descobrir a partir deste momento é o caminho invisível para isso. Não um caminho de manipulação, mas o caminho de quem entende como o desejo masculino funciona no nível mais profundo. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em um conhecimento ancestral. Um conhecimento que mudou a vida de mulheres que ousaram olhar além do óbvio. Um conhecimento que, se você aplicar, mudará a forma como os homens olham para você. E mais importante, mudará a forma como você olha para si mesma. Porque, no fim, o verdadeiro segredo para despertar o desejo obsessivo de um homem não está nele. Está em você. Está em quem você se torna. Agora que você compreende que o desejo masculino mais profundo nasce no invisível, está na hora de descer um nível a mais. Porque o que prende um homem a uma mulher não é o que ela mostra, é o que ela faz ele sentir em relação ao que falta dentro dele. Todo homem, no lugar mais secreto de sua psique, carrega uma imagem. Não é uma imagem que ele vê conscientemente. É uma força, uma presença silenciosa que guia suas escolhas, seus amores, suas obsessões. Essa presença é a ânima. A ânima não é você. Não é nenhuma mulher real. É uma construção invisível feita ao longo da vida dele. Pelas experiências da infância, pelas figuras femininas que o marcaram, pelos sonhos, pelos desejos não ditos. É a mulher que ele busca, mesmo sem saber o nome. E quando uma mulher, por palavras, por gestos, por energia, toca essa ânima, o homem se vê diante de um abismo.
porque o que ela representa para ele não é apenas desejo físico. É a promessa de algo que ele mesmo sente ter perdido, a totalidade, a completude, a paz que ele busca no feminino que existe dentro dele. Agora escute isso. O homem não se apaixona pela mulher que diz o que ele quer ouvir, nem pela que oferece tudo. Ele se prende à mulher que faz ecoar essa ânima dentro dele. A mulher que parece, sem esforço, ressoar com aquela imagem oculta. Por isso alguns homens se tornam obcecados por mulheres que, aos olhos de outros, nada têm de especial. Porque elas, consciente ou não, tocaram essa corda invisível. E aqui está o ponto. Você pode aprender a reconhecer a ânima de um homem. Ela se revela nas mulheres que ele admira, nos comentários que ele faz, nas figuras que ele respeita. Ele entrega pistas, o tempo todo, do que o move no nível mais profundo. Mas atenção, não se trata de copiar ou imitar. Não se trata de se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar, dentro de você, o que já ressoa com aquela ânima. Trata-se de fortalecer em si mesma, o que, ao ser percebido por ele, fará sua psique reagir como se encontrasse um pedaço perdido. É por isso que o desejo obsessivo não nasce do esforço. Ele nasce da ressonância. Ele nasce quando o homem sente, diante de uma mulher, que ela é o reflexo do que ele sempre buscou, mas nunca soube dizer em voz alta. E quando isso acontece, não há corpo mais belo, não há palavra mais doce, não há jogo mais eficaz do que essa verdade invisível. O homem se vê preso, não pela mulher, mas pelo próprio desejo de encontrar nela o pedaço que sente que falta dentro de si. Agora pense, você já percebeu nos homens à sua volta quais mulheres parecem deixá-los inquietos, fascinados? Você já observou as pistas da ânima nos comentários, nos olhares, nos gestos? Conte o que você já notou e o que isso despertou em você. Agora que você entende o que move o desejo masculino no nível mais profundo, é hora de revelar o que transforma essa compreensão em poder real. Um poder invisível que atrai o homem, não porque você o busca, mas porque você se torna o centro de gravidade para a energia dele. Esse poder tem um nome: contenção. Na psicologia profunda, conter não é segurar com força, não é controlar. Contenção é criar um campo, um espaço psíquico, onde a energia do outro pode existir sem ser forçada, sem ser empurrada, sem ser rejeitada. É um espaço onde o homem sente pela primeira vez que pode baixar as defesas, porque ali ele não será julgado, manipulado ou condicionado. E aqui está o paradoxo que a maioria das mulheres nunca aprendeu. O desejo masculino mais profundo não nasce do que você oferece. Ele nasce do que você contém, do que você sabe sustentar no invisível. Imagine isso. O homem está acostumado com mulheres que tentam puxar sua atenção, que o cercam com palavras, com gestos, com tentativas de sedução óbvias. Ele se acostuma a isso. Ele cria defesas contra isso. Mas quando ele encontra uma mulher que não faz isso, uma mulher que se torna presença, mas presença que não exige, presença que não força, ele sente algo que nunca sentiu antes, um magnetismo que o puxa sem que ele entenda como ou por quê. Essa mulher é como o centro de um campo magnético. Ela não persegue, ela não foge, ela não joga, ela está, ela contém. E porque ela contém, o desejo dele cresce, porque a energia dele flui para aquele espaço que ela criou, sem resistência. Como você cria esse campo? Primeiro, estando profundamente ancorada em si mesma. O desejo dele precisa sentir que há um espaço firme, verdadeiro, que não se dobra para agradar, que não se quebra para se adaptar. Depois, aprendendo a alternar presença e ausência. O homem precisa sentir que você está, mas que sua presença nunca é garantida, nunca é óbvia, nunca é previsível, porque o desejo morre no que é previsível, mas cresce no que é vivo, no que pulsa, no que ora se mostra, ora se retira. Por fim, criando silêncios. Sim, silêncios. A mulher que domina a contenção não preenche todo o espaço com palavras. Ela permite que o silêncio fale, porque no silêncio
o homem ouve a própria ânima chamando. O campo magnético da contenção é o que transforma você de mais uma mulher em a mulher, aquela que ele não consegue esquecer, porque não consegue se afastar da força invisível que você passou a representar. Agora diga, você já experimentou o poder do silêncio, da presença, do não precisar dizer tudo? Você já sentiu que isso criou uma tensão que o outro não soube explicar? Compartilhe o que você viveu. Agora que você compreende o poder da contenção e do campo invisível que atrai, é hora de descer ao nível mais profundo do desejo masculino. Um nível onde o desejo se mistura com o medo, onde a atração se torna uma necessidade que ele mesmo não sabe como controlar. Esse ponto tem um nome: a sombra. Todo homem carrega dentro de si partes que ele esconde, partes que ele teme, partes que a sociedade mandou enterrar, que as experiências da vida ensinaram a disfarçar. Essa sombra é feita dos medos que ele não admite, das dores que ele não expõe, das falhas que ele tenta esquecer. Mas aqui está o segredo que quase ninguém ousa revelar. O desejo obsessivo nasce quando uma mulher, com presença e sabedoria, toca essa sombra. Não para humilhar, não para dominar, mas para refletir. Quando um homem sente que diante de uma mulher suas fraquezas podem existir sem julgamento, quando ele sente que suas dores mais secretas são vistas, mas não usadas contra ele, ele se prende a essa mulher como nunca se prendeu a nada antes, porque ela passa a ser o espelho onde ele pode ser inteiro. Esse é o desejo que não se esquece. Não é o desejo pelo corpo, pelo rosto, pelas palavras doces. É o desejo de se ver, de se reconhecer, de finalmente ter um lugar onde não precisa fingir ser o que não é. Mas para tocar a sombra, é preciso coragem. É preciso estar tão ancorada em si mesma que o medo dele não contamine você. É preciso olhar nos olhos dele nos momentos em que ele tenta esconder o que mais dói, e com o olhar dizer: eu vejo, eu aceito, eu não fujo. Você cria esse momento nos detalhes, na escuta atenta quando ele hesita, na ausência de consolo fácil quando ele se expõe, na forma como você sustenta o espaço do que é verdadeiro, mesmo que seja feio, imperfeito, frágil. E ali, no encontro da luz com a sombra, nasce o desejo que o prende. Porque você passa a ser para ele o que ninguém jamais foi, o lugar onde ele pode existir inteiro. Agora você chegou ao ponto em que poucas mulheres ousam pisar. Você entende como canalizar a energia masculina, como criar o campo magnético, como tocar a sombra e despertar o desejo que se torna inescapável. E é aqui que mora o último e mais perigoso segredo. O que você fará com esse poder? Quando um homem está preso ao desejo por você, quando ele sente que você é o espelho onde finalmente pode se enxergar inteiro, quando ele se vê atraído não apenas pelo corpo, mas pelo campo invisível que você criou, você tem nas mãos a chave que pode abrir a prisão dele, ou construir uma nova. É fácil, neste ponto, usar esse poder para alimentar o ego. É fácil manter o homem preso na necessidade de sua presença, na ânsia pelo seu olhar, no vazio da sua ausência. É fácil fazê-lo depender de você, como um náufrago depende da última tábua de salvação. Mas esse não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder não está em prender, está em libertar. Quando você escolhe usar esse campo que criou para ajudar o homem a integrar suas sombras, a ver sua própria força, a caminhar com as próprias pernas, você transforma o desejo obsessivo em algo maior. Em algo que cura, que eleva, que marca para sempre. Não como prisão, mas como portal. A mulher que entende isso não se torna a dona do homem. Ela se torna a lembrança sagrada do momento em que ele descobriu quem era. E essa lembrança ele nunca mais esquecerá. Por isso, o último segredo não é como prender um homem no laço do desejo. É como transformar esse laço em um caminho de verdade. Um caminho onde ele se encontra e, ao se encontrar, reconhece em você o que há de mais precioso. A mulher que mostrou a ele o próprio poder. Agora quero ouvir. Você já esteve diante da escolha de usar o poder para prender
ou para libertar? Como foi essa decisão? Compartilhe sua experiência.